Boa noite, irmãos. Tá friozinho hoje, né? Esfriou bastante depois daquela chuvinha. Nossa, hoje eu passei frio em casa fazendo as coisinhas lá. Mas, graças a Deus, nós conseguimos estar aqui hoje para louvar, agradecer mais um dia ao nome do nosso Deus aqui na casa dele. E nós vamos cantar alguns hinos para esquentar um pouquinho e também esquentar o nosso espírito, que nós possamos elevar o nosso louvor a Deus de todo o nosso coração. Vamos cantar o hino de hoje em diante. Jesus.
que é quando diz: santifica os propósitos do meu coração. Às vezes a gente entrega para Deus os nossos objetivos, os nossos sonhos, mas a gente não pergunta para Deus o que Ele quer para a nossa vida, né? O que é melhor para nós. Então, se nós colocarmos diante de Deus que Ele santifique os nossos propósitos, os propósitos do nosso coração, com certeza a gente não vai se sentir frustrado quando algo não acontecer como a gente gostaria. Então, eu gosto muito desse hino e eu sempre medito nele todo, mas nessa parte em especial. Agora nós vamos cantar de um Deus maravilhoso que nunca se cansa, principalmente de nos amar. Nós vamos cantar: Deus não se cansa de amar. Deus te
Santo Deus, bendito Senhor, louvado seja o teu nome por que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos na tua santa casa para mais um culto de louvor e adoração ao teu nome. Hoje é o terceiro dia que nós vamos ter neste final de semana da família, que o Senhor possa ser grandiosamente abençoador para todos nós, para que possamos a cada dia mais entendermos qual o teu desejo para nós como família dentro da sociedade em que vivemos. Amém.
Boa noite, irmãos. Boa noite. Estou muito feliz de poder estar aqui nesta noite juntamente com vocês para escutarmos a palavra de Deus, para adorarmos o nosso Deus maravilhoso através dos cânticos, para ouvirmos cânticos maravilhosos que foi cantado agora, desse grande amor de Deus para conosco, e é sempre uma alegria estarmos aqui reunidos. Agradeço a sua presença para estar nesta noite também participando desta adoração a Deus e agora através da palavra que vai ser aberta. A palavra de Deus é riquíssima e tem mensagem para cada um de nós. Não importa a faixa etária que pertençamos, ela tem uma mensagem para nós. E isso é maravilhoso, porque Deus pensou em tudo. Deus pensou nas crianças, Deus pensou nos adolescentes, nos jovens, pensou nos adultos, pensou nos de mais idade, e todos nós temos um papel a desempenhar dentro da família. Eu estou muito contente por este final de semana que foi dedicado à família, porque a família é a base de tudo nessa vida. É a base da sociedade, é a base da igreja, não é verdade? É a base para as crianças, é o ninho de amor das crianças, onde elas crescem e se tornam adultos que Deus pode usar. Então a família é o departamento mais importante que nós temos que analisar, porque é a base, é o centro, é o começo de todas as coisas. E você sabe que a palavra de Deus é tão rica, é tão poderosa, e é tão extensa e tão abarcante, que ela tem uma mensagem para você que veio aqui nesta noite. E eu quero dizer que foi o Espírito Santo que te trouxe. É o mesmo Espírito que me ajudou a preparar a mensagem desta noite. E é o Espírito que vai falar ao teu coração, como tem falado ao meu, através desta mensagem. Para você que tem já bastante idade, pode pensar que você já lutou o suficiente e que já fez o suficiente para Deus. Não é assim. A Bíblia tem uma mensagem para você nesta noite. E a Bíblia traz exemplos de pessoas que já tinham grande idade e foram chamadas para fazer um trabalho especial para Deus. E trabalharam para Deus até os seus últimos dias de vida. Tiveram um objetivo e foram instrumentos na mão de Deus poderosos, e Deus os usou. Portanto, Deus tem uma obra e uma missão para você que tem mais idade também. Deus tem uma obra e uma missão para você que é adulto, e você pensa: eu estou cansado, eu tenho meu trabalho, eu tenho que dar conta para minha família, eu não tenho tempo para Deus. Mas Deus quer usar você. Deus tem uma missão para você. Deus teve uma linda missão para Caleb quando já era adulto, e teve uma missão tão importante e que marcou grande diferença no povo de Israel no passado. Ele tem uma missão para você hoje. Ele precisa de você e Ele quer te usar, e só Ele sabe como. E você pode perguntar a Ele e Ele vai te mostrar, Ele vai te dizer, mas Ele precisa de você. Deus tem uma missão para você, jovem, que está na flor da idade, e Ele deixou uma mensagem neste livro, mostrando a vida de pessoas, de jovens que entregaram a sua vida na mão de Deus, que colocaram Deus como centro e foram poderosamente usados por Deus para ter uma obra importante. Nós temos a história de José e de Daniel também, que ainda adolescentes, e agora eu falo a você que é adolescente, Deus tem uma obra para você também. Ainda adolescentes, eles foram chamados para cumprir uma missão muito especial, muito difícil, e eles foram fiéis a Deus. Eles colocaram Deus no centro da vida e eles honraram e glorificaram o nome de Deus. Eles eram pessoas cheias do Espírito Santo. E você, adolescente, você jovem, pode ser cheio do Espírito Santo, e Deus tem uma missão para você hoje em dia também. E você, criança, que pensa que tem pouca idade e que não tem muito para fazer para Deus, tem sim. A palavra de Deus tem a história de uma menina que foi um instrumento muito forte, usado por Deus para salvar um grande homem. Um grande homem foi salvo pela palavra de uma pequena menina que resolveu ter Deus no centro da sua vida e resolveu ser usada por Deus, ser instrumento de Deus, e decidiu no seu coração não guardar rancor contra aquele homem que havia liderado um batalhão de pessoas e que havia arrancado ela da sua família e foi morar exatamente na casa deste homem. Mas na hora que Deus precisou dela, ela estava pronta para ser usada pelo Espírito Santo, e ela conseguiu mostrar Deus para este grande homem, este grande chefe de exército, do exército da época. Portanto, você está no lugar certo, porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus atua na família, preparando cada membro, independente da idade,
para poder ser usado para Ele. Deus ama a família, Deus instituiu a família, e é dentro da família que Deus prepara pessoas para serem instrumentos nas mãos do Pai, nas mãos dele. Portanto, você está no lugar certo, porque é aqui que você vai ouvir hoje a grande responsabilidade que nós temos como família para sermos pessoas dedicadas a Deus, pessoas que coloquem Deus no centro, para poder ser usados como instrumentos dele, para realizar a obra que ainda temos que fazer neste mundo, nos últimos dias da história deste mundo. E dentro da palavra de Deus, que é tão rica para nós vamos encontrar agora mais uma mensagem muito especial para aqueles que são a base da família. Quem é a base da família? Como é que a família começa? Nas pessoas de quem a família começa? Tem o seu início? Do homem e da mulher. Quando um jovem se apaixona por uma jovem, ou vice-versa, e os dois começam a se relacionar e se amam tanto que tomam a decisão de viver juntos para sempre. É aí então que começa uma família. Essa é a base, o homem e a mulher. Nós vamos estudar nesta noite a história do primeiro homem e da primeira mulher que Deus criou e colocou neste mundo e instituiu como o primeiro casal deste mundo. Abra sua Bíblia então e vamos aproveitar as lições maravilhosas que nós encontramos na vida deste casal e que podemos aplicar para a nossa vida também. No livro de Gênesis, no capítulo 1, começa então a história desses dois jovens criados por Deus e também usados por Deus, por que não? No capítulo 1, no verso 27 e no verso 28, nós lemos o começo da família. Verso 27. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem o criou, a imagem de Deus. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Esta foi a primeira família. Portanto, quem criou a família? Deus. Quem criou a primeira família? Deus. De que forma os criou? Perfeitos. Criou um para o outro, homem e mulher. E aqui diz também que Deus, além de criar os dois perfeitos, diz que Deus os abençoou. E Deus abençoou este casal. Deus preparou um ninho maravilhoso para eles. Os criou perfeitamente, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. E diz a Bíblia que Deus criou o homem e a mulher à sua imagem, ou seja, a imagem da perfeição. E eles eram perfeitos um para o outro. E ali Deus instituiu a primeira família. Deus instituiu a base. E Deus colocou eles como centro daquele lar. E o lar deles era o jardim do Éden. Deus criou um jardim perfeito, um casal perfeito, um lar perfeito, uma família perfeita, porque Deus é perfeito. E eles eram perfeitos, diz a palavra de Deus. E eles viviam felizes. E eles viviam naquele lar, e aquele lar era o centro, eles dois eram o centro de tudo que Deus havia criado. Tanto que Deus criou todas as outras coisas primeiro, e criou eles dois agora para viverem naquele lar maravilhoso, perfeito, edênico, que Deus fez para que eles pudessem habitar e serem felizes. E a história conta que eles viviam ali e eles eram felizes. E por que eles eram felizes? Porque Deus os havia abençoado. Deus, logo que os criou, os abençoou, para que eles fossem administradores do seu lar e da sua família. Eles eram o centro de tudo. E Deus os abençoou ricamente. E sabe o que isso significa? Significa que eles estavam prontos, preparados para começar a vida a dois, para começar uma família. Isso não é maravilhoso? O centro do sistema familiar é o casal, é o homem e a mulher. Eles são o centro, eles são o alicerce da família. Eles são o centro da família, o homem e a mulher. Não importa se você pertence a um casal, a um par de matrimônios jovens, não importa.
Não importa se você já tem uma meia-idade, não importa. Não importa se vocês já são um casal de mais idade, não importa. Mas vocês são o centro. É em torno do marido e da esposa que giram os demais membros da família. É em torno do pai e da mãe que os filhos crescem e se fazem na vida. O pai e a mãe é o centro dessa instituição maravilhosa e poderosa que Deus instituiu. Sabem, queridos, quando o pai e a mãe, ou seja, o casal, entram em um certo desequilíbrio, todos que estão ao redor sofrem por causa disso. Sofrem as consequências. Esta história que nós acabamos de ler, ela não continuou assim. Nós sabemos a sequência dela. Nós sabemos que este casal, tão abençoado por Deus, que foram criados tão perfeitos, não continuaram assim perfeitos. A Bíblia diz e conta a história triste do primeiro pecado que aconteceu no mundo. E aí manchou o casal edênico, o casal perfeito, que estava no jardim perfeito, que formou a família perfeita, que formou o lar perfeito. E com a mancha do pecado vieram as consequências. A Bíblia diz que este casal não permaneceu mais perfeitos. Eles não permaneceram mais sendo o centro, porque agora havia colocado em risco, em perigo, aquele lar perfeito que Deus havia criado. E vocês sabem por quê que o pecado entrou na vida desses dois jovens que estavam iniciando a sua vida conjugal? O pecado começou por causa da desobediência. Eles deram a oportunidade para que o pecado entrasse dentro do lar perfeito por causa da desobediência. E agora, a desobediência entrando, tudo ficou diferente. Aquela luz que brilhava em torno deles já não existia mais. Agora tudo ficou diferente, tudo ficou mais frio. E agora a relação deles já começou a ter perturbação. Quando o homem e a mulher, quando a mãe e o pai entram em desequilíbrio e permitem que o mal entre dentro do lar, dentro deles dois que são a base, isso vai se refletindo nos outros membros da família. E aí tudo já perde a paz, já perde o brilho, já perde a tranquilidade, já perde a harmonia dentro do lar. E todos são abalados quando existe um desequilíbrio entre o pai e a mãe. Quando há um desentendimento, quando há uma briga, quando algo não consegue se ajustar entre os dois, aí então os outros membros da família são atingidos. E sabem que às vezes há problemas que acontecem entre o casal que são irreversíveis, que causam danos muito profundos e causam até mesmo a separação, o rompimento da união deste casal. E isso é muito triste. Todos nós sabemos que vivemos num grande conflito cósmico, o conflito entre o bem e o mal. E este grande conflito tem atingido também os casais, a esposa e o marido. E às vezes este grande conflito ele vem com toda a força. E às vezes se o casal não está preparado para lidar com este grande conflito, as crianças sofrem, os que estão ao redor sofrem, e a situação fica tão escura, fica tão sem esperança, fica tão sem a luz de Deus, que ocorre então o rompimento. Quando o grande conflito atinge a vida de um casal, isto gera desequilíbrio em toda a família. E pode gerar desequilíbrios que são irreversíveis, com prejuízos emocionais, prejuízos físicos, prejuízos espirituais. E todos são afetados, os que estão mais próximos e os que estão mais longe também da família, mas todos são afetados. É como uma pedra que eu creio que todos aqui talvez já tiveram essa experiência, quando você joga uma pedra num lago ou num rio, e ela, então, quando cai na água, quando bate na água, ela forma ondas, pequenas ondas, um círculo menor em volta dela, depois uma ondazinha maior e outra maior e outra maior, e assim vai sendo a extensão do problema familiar que vai se estendendo. Os primeiros prejudicados são os filhos, os primeiros afetados, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, são os filhos, são os que mais sofrem.
E depois também os pais, o casal sofre ao ver o casal se desfacelando, uma família que começou bem e aí chega a este nível de comprometimento, de falta de equilíbrio. E depois são os irmãos, e depois são os sogros dos dois, e assim vai indo a extensão. E depois a igreja é afetada, a comunidade é afetada, e todos são afetados. E por isso que o mundo hoje vive num desequilíbrio total. E isso é triste, porque esse não foi o plano de Deus. Mas é importante nós sabermos o seguinte: casais cristãos que buscam por Deus dentro do seu lar, é importante sabermos e termos convictos em nossa mente de onde viemos, para que fomos feitos, por que fomos criados, quem foi que nos uniu diante do altar e qual é o nosso papel dentro da família. Se você tiver bem claro isso, dificilmente você vai permitir que o desequilíbrio tome conta do seu lar e ele venha a causar tantos danos assim aos seus filhos, à sua família. É importante você ter claro na sua mente todas estas perguntas, porque o título da nossa semana é Juntos, não é Separados. Juntos rumo ao céu. Não é separados, é juntos. E me parece que esse juntos aqui, ele não está simplesmente juntos. Vocês vejam que aqui intencionalmente foram feitas as letras mais juntas do que juntos. Não é simplesmente juntos. E eu sentada dali estava olhando, se eu quisesse separar ali o J, né? Do U, do N, do T, do O e do S, eu ia causar danos às letras. Elas não iriam ficar completas. E sabe que quando você toma a decisão de ter um casamento, de formar uma família, a Bíblia fala que o homem se deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher e se tornam uma só carne. Se esses dois se separarem, essas carnes vão ser machucadas, esses corpos vão se desfacelar e vão ser machucados, vão criar feridas, vão ficar sequelas graves no casal e também nos filhos. E hoje nós temos grandes informações de crianças que os pais se separaram e sofreram danos psicológicos, danos emocionais. E quando são adultos, isso reflete também na sua vida. E quantos de nós, se olharmos para trás, não vamos ver sequelas dos erros do nosso pai e da nossa mãe, dos problemas que enfrentamos e hoje sofremos as consequências disso? Não é verdade? Por isso que o pai e a mãe, o homem e a mulher são o centro, são a base. E essa base precisa ser bem estruturada para que isso não venha acontecer no futuro. Vocês sabem que numa construção, se o alicerce, se a base não for bem feita, se não for feita por um bom profissional, se não for usado um bom material, o prédio vem a se ruir mais tarde. E quantas histórias nós ouvimos de prédios que caem e que vão ver o erro está na base, não é verdade? Nós precisamos investir na base. Portanto, se há alguém aqui que ainda não começou o seu lar, que ainda não começou a sua família, procure investir na base. Procure fazer boas escolhas. Procure fazer com que tudo seja correto. Procure fazer com que a obediência esteja presente no seu relacionamento, a obediência a Deus, para que tudo dê certo, porque com a primeira família, o que deu errado foi a desobediência. Então você precisa analisar, você homem, você mulher, você esposo, você esposa, se está enfrentando algum problema dentro do seu lar, pare e pense: estou eu desobedecendo alguma lei de Deus? Estou eu praticando algo que Deus não quer que eu pratique? Estou eu fazendo algo de errado? Procure voltar atrás, procure se arrepender, procure consertar os erros, para que Deus possa abençoar a sua família, a base da sua família, para que tudo possa seguir bem e possa ser uma bênção de Deus aqui na terra. O primeiro casal que Deus criou, eles se separaram em algum momento da história deles. A esposa se separou do esposo e ficou sozinha. E o conselho de Deus para nós nesta noite, para você, esposa: não se separe do seu marido. Estejam sempre juntos. E para você, esposo, não se separe da sua esposa. Estejam sempre juntos. Caminhem juntos.
Façam as coisas juntos, viajem juntos, conversem, estejam sempre juntos, passem momentos juntos. Vocês dois conversem, tenham diálogo entre vocês, participem um para o outro dos seus sentimentos. E isso é a base que vai unir, que vai firmar esta relação cada vez mais. E se tem alguma desobediência, como eu já falei, procurem obedecer a Deus, procurem pedir perdão e fazer a vontade de Deus, para que o pecado não entre dentro do lar de vocês, não implante, não se acomode ali e não venha destruir o lar de vocês. Sabe que nesta primeira família, o pecado, a consequência do pecado dos pais foi seguido também para os filhos. E nós temos no capítulo 4 de Gênesis a triste história dos dois filhos de Adão e Eva, que um matou o outro, e aí aconteceu o primeiro suicídio. O pecado é assim, se nós não eliminamos pela raiz, ele vai causando um estrago cada vez maior, e ele pode vir a destruir o nosso lar. Mas nesta noite eu vim aqui para te dizer que Deus tem a solução para cada um de nós, que Deus tem a solução para cada lar aqui. Na verdade, é muito triste quando nós constatamos que é na família que acontecem os maiores conflitos. É na família, entre o pai e a mãe, acontecem os maiores conflitos. E é aí que o inimigo mais atua para destruir as pessoas. E nós já ouvimos falar várias vezes que existe um grupo de anjos maus que se ocupam apenas em destruir a família. E quando nós permitimos que algo nos separe, um conflito, uma mágoa, uma briga ou algo que foi falado, que nos atinge, que nos magoa, e nós permitimos que esta mágoa perdure entre nós, marido e mulher, o inimigo tem mais campo para atuar. E ele vai dificultando as coisas. Por isso que cada momento de discussão, cada momento de desavença, nós temos que nos reconciliar. E temos que perdoar. Nós temos que perdoar. Eu vim aqui nesta noite para dizer que a graça do Senhor Jesus Cristo é suficiente para você resolver os problemas do teu lar. A graça de Cristo. Portanto, se você está passando por algum momento difícil, de desunião, de desentendimento, sabe o que você deve fazer? Olhar para Jesus, olhar para a cruz. Porque sabe, nós não estamos neste mundo lutando com a própria carne. É uma luta difícil de vencer, e nós não podemos vencer sozinhos. Nós precisamos da graça redentora de Jesus na cruz do Calvário. Abra sua Bíblia aí em Efésios e você vai poder entender um pouquinho desse grande conflito, deste conflito cósmico na vida de cada um de nós. E talvez você entenda o porquê que é tão difícil vencer os conflitos familiares. Efésios, no capítulo 6. Se alguém achar antes de mim e quiser ler, nós podemos talvez alcançar o microfone para que você leia, se for possível. E se não, você pode vir ler perto de mim a passagem de Efésios 6, os versículos 10, 11 e 12. E se você achar primeiro e não quiser vir ler, tenha paciência que eu vou achar aqui também. Efésios 6, o versículo 10, 11 e 12, nós vamos ler e vamos entender um pouquinho deste conflito. Diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Viram que a nossa luta não é contra a carne, é contra as forças espirituais do mal. E por isso que eu disse aqui, que nós não devemos permitir que nenhuma desavença possa causar a desunião do casal. Devemos nos revestir de Deus, da sua força e do seu poder, e vencer cada etapa e não deixarmos para amanhã o que nós podemos fazer hoje, que é dar o perdão e buscar o perdão. Ana era uma jovem recém-casada, tinha apenas 6 meses de casada.
E ela se encontrava na janela da sua casa, agora pensando, com um ar de tristeza no rosto. E não era essa a realidade logo quando ela se casou. Era um momento de alegria, de paz, de grande interação com o seu marido, mas ela havia tido a primeira briga. E ela estava agora preocupada. E ela estava triste, seu coração não tinha paz, a sua testa estava franzida. E neste momento a campainha toca e a sua tia, a única irmã da sua mãe. A sua mãe havia falecido. Ana foi criada sozinha, era filha única. E a sua mamãe faleceu quando ela ainda era bem pequenina. E ela foi criada somente pelo pai. E ela teve uma vida totalmente só para ela. Ela era o centro. Todos os seus desejos eram satisfeitos. E tudo aquilo que ela queria, ela tinha. Porque o seu pai a criou assim, sozinho, criando ela sozinha. E agora Ana achava que também no casamento as suas vontades tinham que ser feitas. E naquela manhã aconteceu uma discussão entre eles. Porque ela queria que o marido voltasse mais cedo para casa. Porque ela tinha um programa para eles. Bem gostoso, de comerem juntos, uma comida diferente. E ele disse: querida, eu não posso. Eu não posso, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho algo para fazer no meu trabalho. E eu vou sair muito tarde hoje. E não vou poder. E ela começou a falar alto entre os dois. Porque nós temos que dar atenção para nós. Porque nós temos que investir na nossa família. E você não está preocupado com o bem-estar da nossa família. E aí começou uma discussão. Seu esposo ficou calado, não falou muitas palavras. E saiu para o trabalho. E antes de sair para o trabalho, ele ficou no corredor esperando perto da porta, porque ela sempre vinha lhe despedir com um beijo e com um abraço e lhe desejar um ótimo dia de trabalho. Mas ela estava tão irada, ela estava tão chateada, porque o seu desejo não foi satisfeito, que ela não foi desta vez despedir-se do seu marido. E então agora ela estava apreensiva, preocupada, a campainha toca, ela foi abrir, era a sua tia. Essa sua tia tinha um papel muito importante na sua vida, porque como ela ficou sem a mamãe, essa tia deu uma atenção especial. E ela tinha essa tia como uma mãe. E quando ela abriu e viu que era tia, ela ficou muito feliz. Ela abraçou a tia e disse: tia, não tinha horário melhor para você vir aqui me visitar. Entre. Sentaram no jardim e foram conversar. E a tia notou que ela estava apreensiva. E a tia perguntou: você está bem? As coisas estão bem? Ela pegou e falou assim: não, tia, eu estou muito chateada com meu marido. Estou muito triste com ele, decepcionada. E a tia disse: mas como assim? Ela sabia que eles viviam muito bem. E então ela contou a história. E a tia só disse assim: sabe, minha querida, nós não temos que dar tanta ênfase às pequenas coisas da vida. Me permita te contar uma história. E ela sentia: eu amo as suas histórias desde pequena, gosto de ouvir as suas histórias. Mas se for história triste, tia, de dor, não me conta. E ela disse assim: essa dor é uma dor, não é de ninguém, não é de outras pessoas, é uma história minha. E é uma dor que eu carrego dentro do peito, que me acompanhou por muito tempo e às vezes ainda penso nessa dor. Você sabe o que aconteceu comigo? Você sabe que o seu tio faleceu, não é? Sim, tia, eu me lembro. E foi muito triste quando ele faleceu. Pois é. Você sabe que naquele dia que o trem que ele estava chocou com outro trem e ele faleceu, você sabe o que tinha acontecido antes? Eu havia comprado umas plantas para plantar lá em casa, e eram plantas que trepavam, trepadeiras muito lindas, e eu queria plantá-las num canto do nosso jardim, onde eu achava que ia ficar maravilhoso. E você sabe que seu tio também gostava muito de plantas. Acontece que nós não nos entendemos no lugar de plantar essas trepadeiras. Eu queria naquele lugar, mas ele queria em outro lugar. E nós não conseguimos nos entender. E eu comecei a argumentar por que eu queria naquele lugar. E ele também argumentava por que ele queria no outro lugar. E nós não nos entendemos. E eu fiquei muito chateada com ele. E ele saiu para trabalhar naquele dia. E antes dele sair, ele chegou até mim. Ele viu que eu não fui até ele para lhe dar um beijo, para lhe desejar um bom trabalho. E ele veio até mim e disse assim: me dá um beijo e vamos esquecer tudo isso. Vamos ficar em paz, me dá um beijo que eu vou trabalhar. E ela estava tão chateada, ela não quis dar o beijo. Ela guardou a mágoa no coração, não deu o beijo. E ele saiu mesmo assim para trabalhar. E depois, antes de terminar o dia, ela recebeu a notícia que seu esposo havia falecido naquele choque de trem, naquele acidente de 2 trens que se chocaram.
E ela disse assim para Ana: Ana, não vale a pena. Não vale a pena. Quando ela terminou de contar essa história, a Ana estava em prantos, estava chorando, arrependida por ter feito a mesma coisa. Mas a tia disse assim: olha, o seu esposo é um homem maravilhoso, ele cuida muito bem de você, ele é um homem muito talentoso, ele nunca deixou de faltar nada, ele não merece o desprezo que você está dando por causa desse desentendimento. E agora a tia deu um abraço nela, foi para casa, e Ana ficou ali apreensiva, ficou preocupada, estava ali com o coração doído por ter tratado o marido daquela forma, e estava ansiosa para que ele chegasse. Só que deu a hora dele chegar e ele não chegou. E Ana ficou muito preocupada, começou a chorar, começou a pensar: e se isso também acontece comigo, o que aconteceu com a minha tia? E ele demorou naquele dia, atrasou. O serviço dele realmente complicou e ele ficou mais tempo no trabalho e ele chegou bem tarde aquela noite em casa. Mas quando ele tocou a campainha, a Ana foi abrir a porta e se lançou nos seus braços. E o abraçou com todo carinho, pediu perdão pela dureza do coração dela e disse que nunca mais ia fazer isso com ele. E de fato a história conta que eles viveram felizes e que Ana e o seu esposo nunca mais tiveram desentendimentos, mas nunca mais deixaram que esse desentendimento passasse muitas horas sem ser resolvidos. Eles aprenderam a lição, Ana aprendeu a lição, nunca mais quis ser a mimada, né? Entendeu que a vida a dois precisa haver, uma hora um tem que ceder e o outro, a opinião de um tem que prevalecer para haver união e harmonia. E assim tem que ser conosco. Nós precisamos perdoar. O perdão dentro da família é essencial para que haja felicidade e equilíbrio dentro do lar. Porque quando não há o perdão, quando a natureza pecaminosa sobressai, quando o orgulho se sobressai, o egoísmo de um ou de outro se sobressai, o eu começa a se tornar o centro. O egoísmo impera e Deus é tirado de dentro do lar. E a paz é tirada de dentro do lar. E agora já não há mais união, já não há mais entendimento e Deus é tirado do lar. Deus deixa de ser o centro, Deus é desonrado e os planos de Deus passam agora a não ter mais sentido para aquela família. E agora começa a imperar o machismo, o homem quer ser respeitado, o homem quer ser, quer ser a última voz que fala. Começa a entrar o feminismo, a mulher quer ser valorizada, a mulher quer mostrar que tem razão. E as coisas começam a se complicar, o amor começa a esfriar e aí pode vir a traição. E outras coisas mais colocam o casal em perigo. A pornografia começa a fazer parte, os ciúmes começam a fazer parte dentro do lar, a disputa, a discussão e por aí vai. Uma lista enorme de coisas, até chegar então à separação do casal. Quando os dois se tornam uma só carne, é como uma folha, duas folhas que se juntam, são coladas. Se passa ali uma cola, se cola ela toda. E se você tentar separar, vai causar grandes ruínas, vai causar grandes machucaduras. E aí não tem mais volta, não tem mais recuperação. Mas sabe que Deus não quer que o seu lar chegue a este ponto. Deus quer restaurar as pequenas coisas que afastam você do seu esposo, que afastam você da sua esposa. Deus quer restaurar, Deus quer curar, Deus tem uma proposta de paz para você. O plano dele é que em cada família haja o amor. E o amor é uma pessoa, é Deus. E, portanto, em cada família, Deus tem que estar no centro. Deus quer colocar a paz na tua família. Deus quer ajudar você a perdoar e pedir perdão também. Perdoar, aceitar o perdão e também pedir perdão. Deus quer que você decida ter o altar do Senhor dentro do seu lar. Deus quer que você decida colocar a sua vida pessoal, você mulher, a sua vida pessoal nas mãos dele. Você homem, marido, colocar a sua vida pessoal nas mãos dele. Porque quando Deus trabalha intimamente, particularmente no coração de cada um,
ele vai também automaticamente estar sendo o centro da família, o centro do lar. Decida hoje colocar o seu casamento nas mãos daquele que tudo sabe, nas mãos daquele que não é somente a fonte de amor, mas daquele que é o próprio amor. E por favor, queridos, estejam sempre próximos um do outro. Não se afastem. Mantenham o diálogo aberto. Tomem decisões sempre em conjunto, sempre pedindo a opinião um do outro, porque Deus quer abençoar o seu lar e para que Ele abençoe, você tem que tomar estas atitudes. Deus quer abençoar os seus filhos, Deus quer abençoar os seus familiares, Deus quer abençoar os seus vizinhos, a sua igreja, a comunidade. E é através de você, da sua família, de você esposa, de você marido, que Deus vai fazer isso, vai abençoar os seus filhos, os seus vizinhos, a sua família, a igreja e também a sociedade. É através do seu casamento que Ele vai fazer isso. Apenas permita que Ele faça isso. Nós vamos agora dizer juntos, todos os casais que estão aqui, e eu estou gostando de ver porque eu estou vendo que todos estão bem juntinhos aqui. Vamos dizer todos os casais, esposas e esposos. Vamos dizer assim: eu vou lutar pelo meu casamento. Vamos dizer? 1, 2, 3, bem alto. Eu vou lutar pelo meu casamento. Muito bem. Agora vocês vão dizer assim: eu vou abençoar pessoas através do meu casamento. Bem alto. Eu vou abençoar pessoas no meu casamento. Amém. Amém. Que esse seja o seu alvo, que esse seja o seu desejo, abençoar pessoas através do seu casamento. Para que tudo isso dê certo, é necessário Deus estar no centro. Não é mesmo? A letra E e a letra U está ali no meio. A letra D de um lado, a letra S do outro. Para que dê certo, o seu eu tem que ficar no meio de Deus. E Ele tem que estar rodeando você, para que você possa ser esse instrumento que Deus quer. Para que isto dê certo, você tem que instituir o altar na sua família. E o que é o altar da família? É você buscar a Deus pela manhã e pela tarde dentro do seu lar. Papai e mamãe, esposa e esposo, durante as primeiras horas do dia, você buscar a Deus juntos. E nas últimas horas do dia, você buscar a Deus juntos. Isto é ter o altar da família. É o culto familiar de manhã e o culto à tarde. Uma família feliz e equilibrada não acontece do acaso, não acontece do nada. Precisamos construir tijolinho após tijolinho. E a Igreja Adventista, ela procura ajudar as famílias. Ela tem curso de noivos. Quando você está pensando em se casar, você deve fazer este curso, para que você possa começar bem, começar corretamente. Ela tem encontro de casais, oferece palestras sobre casais, e ela também tem livros muito bons que você pode ler para que o seu casamento seja abençoado. Nós temos também já marcado uma palestra que vamos ter no mês de agosto para os casais, e você deve participar. A espiritualidade dentro do lar é o alicerce, é a base. Estudar a Bíblia juntos, orar juntos, passar momentos em comunhão com Deus juntos, eis o segredo da felicidade que Deus quer para você. Deus no centro, Deus como centro, Deus sempre Deus. Ele é a fonte de amor, Ele é o amor que prevalece, Ele é o amor que une. Deus precisa estar na sua família, no centro da sua família, para que tudo dê certo. Busquemos a Deus todos os dias, pela manhã, pela tarde, juntos, pais e filhos, para que Deus possa estar presente na sua casa. Nesta hora, nós vamos fazer uma renovação dos votos que nós fizemos quando casamos. E eu quero chamar meu esposo aqui à frente, para que ele faça esta bênção, para que ele faça esta oração de consagração para cada casal. Se nós acabamos de aprender aqui que o segredo para uma família feliz é Deus estar no centro, então nada mais justo, nada mais correto
do que nós agora nos ajoelharmos e buscarmos essa presença na vida de cada família aqui presente, né? Alguns estão sozinhos, não estão com a sua esposa, poderão ficar aonde estão, mas aquele que está com o seu esposo, com a sua esposa, que eu queria chamar aqui à frente, aqui no próximo ao altar, e nós vamos então nos ajoelhar aqui à frente com cada casal, marido e mulher. Se você está sozinho, você fica no banco, você vai orar pela tua família, vai fazer os teus propósitos, mas os casais que têm marido e mulher, venham aqui à frente e nós vamos orar por vocês. Às vezes, quando existe algum programa de família, alguns casais fazem renovação, repetindo votos, dizendo: olha, você fiel a você até a morte e tal. Eles dizem: não vamos fazer isso hoje. Nós vamos apenas confirmar o voto que vocês fizeram um dia quando se casaram, através da oração, pedindo que Deus possa fortalecer vocês e que essa decisão seja duradoura, tá bom? Então nós vamos ajoelhar aqui, e os outros irmãos que não estão acompanhados pelo esposo, pela esposa, ajoelham onde estão. Toda a igreja, então, nós vamos orar para a coordenação. Grandioso Deus e nosso Pai que estás nos céus, estamos nesta noite, Senhor, encerrando momentos especiais que passamos aqui na igreja, refletindo sobre o lar, a família, os filhos, o marido, a esposa, enfim, ó Deus, a família que o Senhor instituiu um dia na frente. E agora estamos aqui, Senhor, com a Tua igreja e especialmente com os casais, bem juntinhos, para que nós possamos, ó Deus, renovar na nossa mente e no nosso coração o propósito de podermos um fazer o outro feliz. Tu sabes, ó Deus, que quando entramos para o casamento, muitas vezes entramos iludidos, pensando que o outro tem que nos fazer feliz. Mas nesta noite, ó Deus, nós queremos fortalecer em nossa mente e no nosso coração a ideia que nós entramos para o casamento com o propósito de fazer o nosso cônjuge feliz, de sermos fiéis, de cumprirmos, ó Deus, aqueles votos que prometemos lá no altar quando casamos. Então abençoa, Senhor, cada esposa, cada esposo, e Teu Espírito Santo coloque na nossa mente e no nosso coração sempre a ideia firme da fidelidade, do amor, das pequenas atenções, e permanecermos um ao lado do outro até que a morte nos separe. Entregamos cada família nas Tuas mãos, pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada casal, cada família. Podemos sentar. Boa noite aos irmãos. O tema é família. Eu não consegui um hino em especial, mas este que eu vou cantar agora, ele fala sobre o tesouro, que o tesouro da nossa vida deve ser Cristo em nosso coração, e também a nossa família é o nosso tesouro. Então eu vou cantar este hino agora. Aonde quer que seja aqui,
Agradecemos a irmã da mensagem musical. Antes da oração final, eu vou deixar um recadinho para vocês. Nós havíamos colocado no grupo da igreja, aliás, da liderança, que nós estaríamos escolhendo um livro para os cultos de quarta-feira à noite, para a gente estudar metodicamente a cada quarta-feira. E aí pedimos ali a votação, a sugestão dos irmãos e tal, e aí, em vez do pessoal votar em 2 ou 3 livros, começaram a sugerir outros livros, e assim foi, no fim não decidimos nada. Então agora eu recebi esses dias atrás esse livro aqui, ó, O Maior Tesouro. Até parece que está combinando com a música da irmã, né? Maior Tesouro. É um resumo de vários temas escritos por Ellen White, que são importantes para a família, né? São importantes para a família, Maior Tesouro. E esse livro então foi sugerido pela associação para que as igrejas estudem na quarta-feira. Então agora nós não precisamos mais votar, já veio esse material com esse propósito, tá bom? Então eu vou estar distribuindo um desses para cada família, um por família, não é por pessoa, para que na quarta-feira você já traga esse livrinho e a gente possa então começar o estudo dele a partir da próxima quarta-feira, tá bom? Então era esse o recadinho. Minha esposa vai terminar com a oração final. Coloquemos-nos de pé para a oração final. Fechemos os olhos. Querido Deus, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui nesta noite. Obrigado porque a Tua palavra falou ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, uma bênção toda especial, para que possamos viver tudo o que ouvimos dentro do nosso lar. Que possamos, querido Deus, colocar o Senhor Deus no centro. Que possamos ter todos os dias o altar da família. E possamos assim, Senhor, vencer todas as barreiras que porventura possam surgir dentro dos nossos lares, dentro do nosso casamento. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e leva-nos para o nosso lar, que possamos ir em união e em paz juntamente contigo, porque pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém.